Graça e paz, amado de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um vídeo da série Teologia para Iniciantes, Estava vendo aqui as datas, queridos, desde o primeiro vídeo até hoje. Hoje é a aula 75, né? Começamos o primeiro vídeo, a primeira aula foi em março de 2020. Portanto, 1 ano e meio, 18 meses já de curso. Parabéns a você que tem acompanhado aí desde a primeira aula juntamente conosco. Estamos próximo do fim, né? Não sei se até o final do ano, é possível que sim, pode ser que sim, que a gente consiga concluir. Eu acredito que sim, até o final do ano. Na verdade, aqui ó, estou na página 339 e temos conteúdo até a página 389. Olha, então temos aí 40, né? 40 páginas para nós destrincharmos. Eu acredito que até o final do ano a gente consiga concluir. Eu peço a você que desde já deu like, você comente aí, você que tem acompanhado todas as aulas. Eu sei que tem irmãos que já me comunicaram, pastor, assisti todas as aulas, voltei para assistir tudo de novo. Falei, caramba, benção, maravilha. Então significa que esses vídeos têm edificado vidas, abençoado vidas. E se você está chegando agora, não conhece o nosso canal, peço a você que se inscreva, ative o sininho da notificação para você receber as aulas, as novidades, né? E você que já está aí caminhando conosco um bom tempo e deseja ser um apoiador, veja, se esse canal, se esses vídeos têm abençoado vidas, é porque é algo de Deus, né? É um ministério de Deus. Então, se você sente no coração de abençoar, de patrocinar esse ministério, aqui abaixo no link, né, nos comentários tem um link aí do Apoia-se, você pode tornar-se um apoiador do canal. Clica aí, você vai entrar lá todos os meses ali, dentro das suas possibilidades, a partir de R$5, 5, 10, 15, você pode estar abençoando o nosso canal, ofertando, abençoando este canal, amém? Fazendo isso, vamos colocar você no grupo do WhatsApp, você sabe, e eu estou com mais expectativa do que os próprios apoiadores de começar a bater a meta lá para começar a associar a livro de teologia mensalmente para os apoiadores, né? Você também pode compartilhar este vídeo também aí nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, no Telegram, ajuda aí a compartilhar, perfeito? Nós vamos começar hoje a falar sobre igreja, né? Eclesiologia, só que eu percebi aqui que ficou faltando só um parágrafo da última aula sobre o Espírito Santo, onde ele vai falar sobre a ascensão do Espírito Santo. Eu vou concluir isso aqui para a gente poder entrar em eclesiologia, vamos falar sobre igreja, ok? Aí diz assim, o que é a verdade em relação a Cristo também o é em relação ao Espírito. Depois de concluir sua missão dispensacional, ele voltará ao céu em um corpo que criou para si mesmo, que é o novo homem. Efésios 2,15. A igreja, o seu corpo. A obra distintiva do Espírito é reunir entre as nações um povo para o seu nome. O nome de Cristo, né? Atos 15,14. E quando isso for realizado e houver chegado à plenitude dos gentios, conforme Romanos 11,25, acontecerá o arrebatamento, que nas palavras do pastor A.J. Gordon, é o Cristo terreno, levantando-se para encontrar o Cristo celestial. Olha que analogia interessante, né? Por quê? Porque a igreja é dita que a igreja é o corpo de Cristo, né? Que é o Cristo, e Cristo é o cabeça. Então o arrebatamento é comparado ao Cristo terreno indo se encontrar com o Cristo celestial. Interessante a analogia, né? Assim como Cristo finalmente entregará o seu reino ao Pai, também o Espírito Santo entregará a sua administração ao Filho. Alguns chegaram à conclusão de que o Espírito já não estará no mundo depois que a igreja for levada. Isso não é possível, porque o Espírito Santo, como divindade, é onipresente. O que se sucederá é a conclusão da missão dispensacional do Espírito, como o Espírito de Cristo, depois da qual ainda permanecerá no mundo em um outro e distinto relacionamento. E talvez você já tenha ouvido falar isso muitas vezes em pregações, hein? Cuidado, não é verdade a ideia e o conceito de que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair do mundo. Eu vou falar já isso já? Pois é, uma heresia que é espalhada principalmente pelos pentecostais. Né? Nós, pentecostais, já ouvi muito isso também. Entendeu? Isso não é verdade, o Espírito Santo é onipresente. A maneira como ele vai tratar com as pessoas é que vai mudar. Certo? Você não pode esquecer que mesmo no período tribulacional, né, mesmo a igreja tendo sido arrebatada, o evangelho do reino vai continuar sendo pregado por aqueles que vão se converter dentro desse período. Existem pessoas que vão se converter, certo? E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, senão o Espírito Santo, como diz lá o Evangelho de João? Pois é, o Espírito Santo vai continuar tratando, vai continuar trabalhando na vida dos homens, claro, de uma maneira um tanto quanto distinta,
Mas essa ideia de que o Espírito Santo vai sair, que não, né? Até porque não tem como, ele é Deus, ele é onipresente, ok? Então agora nós entraremos na eclesiologia. Eu quero ler aqui um trecho aqui que ele escreveu na página 340, sei que muitos acompanham através, também usando o livro. Ele vai citar aqui um trecho, aqui uma frase de Robert Hastings Nichols, que diz o seguinte: Jesus projetou claramente a existência de uma sociedade de seus seguidores que entregaria seu evangelho aos homens e ministraria a humanidade em seu espírito, como também trabalharia pelo crescimento do reino de Deus, como ele o fez. Ele não modelou nenhuma organização e nenhum plano de governo para essa sociedade. Ele fez algo mais grandioso que lhe dar a organização. Ele lhe concedeu vida. Jesus formou essa sociedade de seus seguidores, chamando-os a unir-se a ele, comunicando-lhes durante o tempo em que esteve no mundo, e tanto quanto fosse possível sua própria vida, seu espírito e seu propósito. Ele prometeu continuar até o fim, concedendo sua vida a essa sociedade, sua igreja. Podemos dizer que seu grande dom à igreja foi ele mesmo. Bonito, né? A gente vai falar aí sobre a natureza da igreja, a fundação da igreja, os membros da igreja, a obra da igreja e as ordenanças da igreja, a adoração da igreja, a organização da igreja. São 7 tópicos, né? Que é o último tema aí. Não o último, né? O penúltimo, né? O último tema aqui do livro do Maian Pillman é a escatologia, né? A doutrina das últimas coisas. Muito bem. Natureza da igreja. O que o nosso querido Maian Pillman diz? O que é a igreja? A questão pode ser solucionada se considerarmos, número 1, as palavras que descrevem essa instituição. 2, as palavras que descrevem os cristãos. 3, as ilustrações que descrevem a igreja. Número 1, palavras que descrevem a igreja. A palavra grega no Novo Testamento para a igreja é eclesia, né? Alguns falam eclésia, né? Mas a pronúncia correta é eclesia. Tem um sigma lá no grego, né? Tem um som de S. Eclesia, que significa congregação, uma assembleia a qual todos os crentes pertencem. O termo aplica-se a, número 1, todo o corpo de cristãos em uma localidade. 2, uma congregação. 3, todo o corpo de crentes na terra, né? A palavra igreja é derivada do grego kuriak, que significa pertencer ao Senhor. A igreja, portanto, é uma reunião de pessoas chamadas do mundo, as quais professam e provam submissão ao Senhor Jesus Cristo. É uma palavra também tomada, né, pelos cristãos por empréstimo da cultura grega, ao qual pessoas, né, a eclesia, né, um grupo de pessoas eram chamadas para fora para ouvir os discursos os novos discursos, né, dos filósofos da época, principalmente em Atenas, né? Então havia-se essa questão, né, de haver uma assembleia, um ajuntamento de pessoas para ouvir as novas doutrinas doutrinas políticas, religiosas desses filósofos, enfim. Então é interessante que o Novo Testamento grego vai se utilizar dessa expressão. E interessante que o termo tem um sentido interessante, né? Você obviamente já deve ter ouvido pregações que a palavra eclesia ou eclésia, né, significa aqueles que são chamados para fora. Havia esse sentido, as pessoas eram chamadas para fora das suas casas para ouvirem ao ar livre o que aqueles filósofos tinham a dizer. Então muitos vão dizer, a igreja é chamada para fora, aí vai enfatizar e dizer, chamados para pregar, chamados para fora para anunciar a mensagem, certo? Então tem esse sentido, né, interessante, né, e os pregadores aproveitam para colorir a mensagem, né? Palavras que descrevem os cristãos. Letra A, irmãos. A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Não há diferença entre grego e judeu. A mais profunda de todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida. Não há bárbaro e cita. A mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há escravo e livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há homem nem mulher. A mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. Então, a igreja tem isso, né? A questão racial, a questão cultural, a questão social, econômica, ela não é relevante para que o ajuntamento de todos esses tipos de pessoas possam estar ali cultuando e adorando o mesmo Deus. Então, temos ali um só Pai, o Pai de Jesus Cristo. Por isso, nós somos irmãos, pertencemos, passamos a fazer parte da família
de Deus, filhos adotados, né? Então fazemos parte da mesma família, então temos ali as pessoas independentes de sua cor, raça, condição, nós podemos chamá-los de irmãos, ok? É a fraternidade, amor fraternal, né? Filadélfia, né? Tem sentido, né? Amor fraternal, amor entre os irmãos. Também somos chamados de crentes. Os cristãos são chamados de crentes porque sua doutrina característica é a fé no Senhor Jesus, ou seja, somos chamados de crentes, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu também criticava muito os crentes e fazíamos brincadeiras jocosas, né, com esse termo, né? Crente não vale nada e outras coisas que são impronunciáveis, né? Os crentes são chamados normalmente de maneira as pessoas desdenhando, né? Pejorativa, mas é por conta dessa questão, né? Quem são os crentes? É um grupo de pessoas que tem sua fé, tem por objeto sua fé a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós cristãos somos chamados de irmãos e de crentes. Letra C, também somos chamados de santos. São chamados de santos, literalmente consagrados ou separados, né? Porque são separados do mundo e dedicados a Deus. Eu costumo dizer que nós somos separados do mundo para servir a Deus. Separados do mundo e separados para Deus. Separados do mundo e consagrados para Deus. Interessante, quando nós não éramos evangélicos de nós, como se dizia, quando nós ouvimos o termo santo, vem à nossa mente quem? Os santos canonizados pela Igreja Católica, né? Ou pessoas extremamente diferenciadas, piedosas. Então na Igreja Católica ainda tem isso, né? Santos são aqueles que fizeram algo extraordinário. Eles não entendem que as pessoas comuns que vão à missa ali, à igreja, frequentam a igreja, sejam santos. Não. Santos são as pessoas consideradas pelo magistério da igreja. Então, isso não é bíblico, porque a Bíblia vai dizer que todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, todos nós somos santos. Por quê? Fomos separados do mundo para servirmos a Deus, ok? Aí ele usa outro termo aqui para os crentes. Os eleitos são denominados eleitos ou os escolhidos porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso. Sim, os crentes, aqueles que nasceram de Deus, são eleitos, são escolhidos. Sim, eleitos para a salvação, não no sentido como entende Calvino, ok? Já falamos sobre essas questões em outras aulas. Letra E, discípulos, são chamados discípulos. São discípulos, ou literalmente aprendizes, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. É interessante que a palavra discípulo, né, no grego, é a palavra grega matetes. Daí vem a palavra portuguesa matemática. A ideia de que somos alunos, aprendizes, né? Discípulo é aquele que se assenta aos pés, né? Nos tempos de Jesus, né, haviam os rabinos, então eles ficavam de pé e seus discípulos assentavam seus pés para ouvir, né? Daí você vê ali a Maria, irmã de Marta e Lázaro, né? Quando Jesus vai na casa deles, ela é sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, porque havia essa cultura de que o rabino, o mestre, ficava de pé e os seus matetés, os seus discípulos ficavam aos seus pés ouvindo seus ensinamentos, né? Cristãos, né? O termo cristãos, né? Somos cristãos, são cristãos porque sua religião gira em torno da pessoa de Cristo, ok? Básico. A Bíblia descreve os cristãos também aqueles que são os do caminho. Nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho. Está registrado lá em Atos 9:2. Porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver. Então, os cristãos na igreja primitiva também eram conhecidos como aqueles, os do caminho. Ou seja, o cristianismo apontava para o caminho. O caminho era andar com Cristo, no cumprimento da vontade de Deus. Então, os cristãos passaram a ser conhecidos por esse termo também, porque viviam de uma forma totalmente diferente, assim como o restante da sociedade romana, né, do Império Romano. Ilustrações da igreja. Aqui ele vai dedicar um pouco mais de tempo para falar sobre as ilustrações da igreja. A primeira ilustração, uma das mais conhecidas, que eu amo essa analogia, comparada à igreja, comparada ao corpo de Cristo. Veja o que Maia Pelman diz. O Senhor Jesus Cristo deixou este mundo
há mais de 19 séculos. Entretanto, ele ainda está no mundo. Com isso, queremos dizer que sua presença se faz sentir por meio da igreja, que é seu corpo. Assim como ele viveu sua vida natural na terra, aqui ele colocou 19 séculos, claro, se ele foi escrito ali em meados do século XX, né? Com isso queremos dizer que sua presença se faz sentir por meio da igreja, que é seu corpo. Assim como ele viveu sua vida natural na terra em um corpo humano individual, também ele vive sua vida mística em um corpo formado pela raça humana em geral. Na conclusão dos evangelhos, não escrevemos fim, mas a história continua, porque a vida de Cristo continua a ter expressão por meio de seus discípulos, como se evidencia no livro de Atos dos Apóstolos e para a subsequente história da igreja. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Quem recebe vocês, recebe a mim. Então, veja bem, Jesus está presente, né? Jesus habita, né, na sua igreja. De que maneira? Habita no corpo, por meio do seu Espírito, né? O alter ego de Cristo, o Espírito Santo, foi enviado após a ascensão de Jesus para habitar neste corpo. Então a igreja não é um corpo sem vida, é um corpo com vida. Por que a igreja é um corpo com vida? Porque o Espírito de Cristo habita neste corpo, né? E eu costumo dizer que a analogia do corpo é fantástica. Por quê? Porque Cristo, né, Paulo vai desenvolver isso, né, suas epístolas, Cristo é o cabeça, né? Por exemplo, estou fazendo esses movimentos aqui com as mãos, mas quem é que manda, quem está dando as ordens para o movimento das mãos aqui? É a cabeça, o cérebro. Descer para a cabeça, o corpo foi para o espaço. Por isso que eu digo, né, o camarada que quer ser o cristão solitário, crente, eu pertenço à igreja do eu sozinho, né? Se Cristo é o cabeça, a igreja, os membros, todos os membros formam o corpo, como é que o polegar ele pode desejar ser arrancado, seguir sozinho sua caminhada, fora, desligado do corpo? O corpo permanece, mas o polegar, o corpo, se eu arrancar esse meu polegar aqui, o corpo, eu continuo sobrevivendo. Mas o dedo não continua sobrevivendo, não. Eu decepo esse polegar aqui, dentro de algumas horas ele estará em estado de decomposição, pode jogar fora, morto. Então existem alguns cristãos que odeiam a igreja, que odeiam o corpo. Não sabem eles que quando eles odeiam o corpo, eles estão odiando também o cabeça. Eles estão dizendo, não preciso do corpo e nem preciso ser guiado, não preciso ser movimentado, movido pelo cabeça. Deixa eu tentar seguir sozinho. Um dos maiores enganos de Satanás, irmão. Satanás não é burro, não, ele é inteligente. Porque você vai ver um monte de gente falando assim, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso congregar, eu tenho Deus no meu coração. Essa frase, eu tenho Deus no meu coração, é velha, tão velha quanto Satanás. Mas é para enganar as pessoas, é para que ela não congregue, é para que ela não faça parte do corpo, é para que ela não obedeça ninguém, nenhuma liderança, para que ela não ouça a palavra, para que ela não frequente o lugar onde ela se reúne com outras pessoas com a sua mesma fé para cultuar esse Deus. Então Satanás sabe onde ele consegue minar e enganar as pessoas, né? Infelizmente. Diz mais aqui, antes de partir da terra, Cristo prometeu assumir esse novo corpo. Entretanto, usou outra ilustração. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. A videira está incompleta sem os ramos. E os ramos nada são a parte da vida que flui da videira. Se Cristo há de ser conhecido pelo mundo, terá de ser mediante aqueles que tomam seu nome e participam de sua vida. Enquanto a igreja se mantiver em contato com Cristo, o cabeça, ela tem participação em sua vida e experiências. Assim como Cristo foi ungido no Jordão, também a igreja foi ungida no Pentecoste. Jesus pregou o evangelho aos pobres, curou os quebrantados de coração e anunciou a libertação aos cativos. E a verdadeira igreja tem sempre seguido seus passos, porque neste mundo somos como Ele, né? Que mais aqui? Assim como Cristo foi denunciado como uma ameaça política e finalmente crucificado, também sua igreja, em muitos casos, tem sido crucificada, figuradamente falando, né? Por governantes perseguidores. Mas, tal qual seu Senhor, ela ressuscitou. A vida de Cristo dentro dela se torna indestrutível.
Esse pensamento da identificação da igreja com Cristo certamente estava na mente de Paulo quando falou: completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. O uso dessa ilustração faz lembrar que a igreja é um organismo e não meramente uma organização. Olha o que ele fala: uma organização é um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um propósito especial, como uma organização fraternal ou um sindicato. Um organismo é algo vivo que se desenvolve pela vida inerente. É óbvio, né, irmão? Quando uma igreja começa a crescer o número de frequentadores, de membros, de cristãos ali, né, ela já nasce como um organismo vivo, né, com a presença de Cristo, com a presença do Espírito Santo. Fato. Ok? Só que vai crescendo, vai tomando proporções. Muitas igrejas nascem dentro de casas, né? Dentro dos lares. Mas aí, conforme vai tomando proporções, vai crescendo, já não consegue mais se reunir naquelas casas, fica pequeno espaço. Aí tem crianças, é preciso de sala para as crianças, etc. É óbvio, né? Aí é a necessidade de alugar um espaço, de se comprar um terreno para construir um espaço para que os crentes se reúnem. E ali você é obrigado, por uma questão de obediência às leis, você é obrigado a fazer o quê? Você é obrigado, né, que a lei diz, a registrar, né, legalizar, né, aquela igreja, um cartório, né, uma igreja com CNPJ legalizado. Aí tem as finanças da igreja, é necessário abrir uma conta na igreja, no banco, uma conta da igreja. Então, irmãos, a igreja, existem pessoas que ojeriza isso, mas isso não é errado, isso não é pecaminoso. Tem gente que ojeriza a igreja institucional, ao CNPJ, mas é necessário. Necessário, faz parte, né, do crescimento. Tem gente que acha que no século XXI, né, com o mundo globalizado do jeito que estamos, que a igreja necessariamente tem que copiar a igreja primitiva. Num contexto de perseguição, onde os crentes só se reuniam nas casas, acho que tem que ser só isso, só nas casas. Não, meu amado. Século I é diferente do século XXI. Óbvio, né? Os princípios bíblicos não mudam. A palavra de Deus é eterna. Mas o contexto social, econômico, histórico que estamos inseridos não é o mesmo do século I. Né? Nós não vivemos no Império Romano, onde dizer que somos crentes, né, praticamente estaríamos assinando nossa sentença de morte. Não. Então, existem pessoas que têm umas coisas, ela criam algo da imaginação dela que não tem nada a ver, né? Mas aqui, usado figuradamente, significa a soma total das partes entrelaçadas, na qual a relação mútua entre elas implica uma relação do conjunto. Desse modo, um automóvel poderia ser considerado uma organização de certas peças mecânicas. O corpo humano é um organismo porque é composto de muitos membros e órgãos animados por uma vida comum. O corpo humano é embora seja composto de milhões de células vivas. Da mesma maneira, o corpo de Cristo é embora composto de milhões de almas nascidas de novo. Assim como o corpo humano é vivificado pela alma, o corpo de Cristo é vivificado pelo Espírito Santo. Aí ele cita 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Os fatos citados indicam uma característica única da religião de Cristo. Assim escreve W.H. Dumfries. O que ele escreve? Ele, e unicamente ele, dentre os fundadores de religião, produziu um organismo permanente, uma união permanente de mentes e almas, concentradas em torno de sua pessoa. Os cristãos não são meramente seguidores de Cristo, senão membros de Cristo e uns dos outros. Buda reuniu sua sociedade de iluminados, mas a relação entre eles não passa de relação externa, do mestre com o aluno. O que os une é a sua doutrina, e não sua vida. O mesmo pode ser dizer de Zoroastro, de Sócrates, de Maomé e dos outros gênios religiosos da humanidade. Mas Cristo não é apenas mestre. Ele é a vida dos cristãos. O que ele fundou não foi uma sociedade que estudasse e propagasse suas ideias, mas um organismo que vive por sua vida, um corpo habitado e guiado por seu espírito. Caramba, forte, né? Então, a diferença de Cristo para os grandes líderes das religiões, Siddhartha Gautama, Buda, né? Buda
O termo Buda significa o iluminado, né? Aqui eles dizem o seguinte, ó, siga essas doutrinas aqui, esses ensinamentos, e vocês terão a vida. Jesus é diferente, ele vai dizer, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, né? Aquele que crê em mim, obviamente nas minhas palavras, aquele que tiver comunhão comigo, esse vai ter vida. Então o cristianismo se difere totalmente das outras religiões. Eu costumo dizer que o cristianismo é uma religião de relacionamento, né? Você se relaciona com uma pessoa, não apenas com um sistema, um corpo doutrinário. Claro, o cristianismo tem um corpo doutrinário, sim. Mas, acima de tudo, há uma pessoa que deve ser amada e honrada, que é Cristo Jesus. Tá bem? Até a próxima e estamos seguindo. Deus abençoe, dê o like, até a próxima.